Nosso contato agora está na Inglaterra. Pastor Arno Bessel, que vai ter 2 relatos nesse projeto de resgate histórico de Santa Rosa. Primeiro, falará sobre o seu avô, Gustavo Bessel. Ele está naquele grupo de pioneiros da soja, não é isso, pastor Arno? Está sim. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o contato que me foi feito para participar desse programa e quero dizer que é uma grande honra e também uma grande alegria poder participar. Nós temos, sim, raízes com o início da introdução da soja no Brasil. E isso aconteceu há 90 anos, ou até 91 anos. Então, coincide, de certa forma, aí com as comemorações dos 90 anos. E alguns nomes, né, além do nome do meu avô, precisam ser mencionados. Quem foi um importante personagem na introdução da soja foi o pastor luterano Albert Lehenbauer, que era americano, mas que trabalhava no interior do município de Santa Rosa e também além do município de Santa Rosa. Ele soube dessa planta da soja lá nos Estados Unidos, soube da existência e ouviu alguns comentários a respeito dessa planta. E enquanto no seu trabalho, né, como pastor, também se interessou no bem-estar, né, da comunidade e também no desenvolvimento do local, da colonização, e ele falou então para algumas pessoas da existência desse grão e perguntou se havia interesse de pessoas adquirirem algumas sementes e fazer um teste de plantarem. Então, houve 4 pessoas que se prontificaram a receber algumas sementes. E essas 4 pessoas foram Emanuel Brachmann, Bruno Schwartz, Johann Miller e o meu avô Gustavo Bessel. E eles souberam, então, da localização de algumas sementes em Porto Alegre, numa casa comercial que pertencia a um senhor chamado Schenwald. Eles entraram em contato, então, com essa casa comercial e foram encomendados 2 quilogramas da semente da soja. E que tiveram que ser pagos, sim, e tiveram que arrecadar os meios para a aquisição, né, dessa semente. E essa semente veio, então, até as mãos, né, do pastor Lehenbauer, e eles distribuiu para esses 4 senhores que eu mencionei há pouco. Cada um aproximadamente recebeu 500 gramas, né, da soja. Só que não se sabia ao certo como plantar a soja, né? Não se tinha nenhuma informação, também não se sabia muito a respeito da utilidade desse grão. Então, foi um experimento que foi feito. E meu avô conta que ele, em vez de plantar a soja como tal, com certo espaçamento, ele a semeou, porque tratava-se de uma semente, a semeou e gradeou, e com isso a soja nasceu, cresceu e se desenvolveu, mas com muito espaço entre um pé e outro, e de forma que a altura dos pés de soja chegaram a aproximadamente 2 metros, com uma copa bem grande, né? E se desenvolveram. Bom, depois que uma vez estavam no ponto de colher, eles colheram essas sementes e as levaram para uma tal de União Colonial, que foi formada sob a liderança do pastor Lehenbauer, na linha 23 de julho, com a esquina com a 15 de novembro. É interessante observar isso, eles se organizaram, né, em grupos, né, de apoio, era uma união colonial. Então, essas sementes que foram colhidas por esses 4 senhores foram levadas a essa união colonial e foram distribuídas para outras pessoas para que as plantassem, então, nas suas lavouras. E essa união colonial, ela teve também uma chamada Folha Colonial, que era uma espécie de um jornal interno, onde relatavam, né, de experiências e distribuíam, então, essa folha colonial. E através desse meio de comunicação, o assunto da soja se espalhou e chegou aos ouvidos também de residentes em Santo Cristo, que então pediram sementes também,
e foram vendidas algumas sementes para eles e passou-se então a plantar a soja também em Santo Cristo. O interessante nos relatos que a gente encontra registrados, quanto à utilidade, né, da soja, o que se sabia, pelo menos achava-se que era assim, eu não sei se isso é cientificamente comprovado hoje, achava-se que a soja ela poderia colaborar na recuperação do solo, né? Porque o solo, uma vez desmatado por algum tempo e plantado alguns anos, ele perde a sua fertilidade. Então, achava-se que a soja, uma vez plantada, poderia ajudar na recuperação do solo. E achava-se que a soja ela captava da atmosfera nutrientes e as passava e as localizava nas raízes. Então, achava-se que cortando a soja como tal, deixando as raízes no solo, então o solo seria fertilizado. E, além disso, inicialmente, um outro uso que também se tentou com a soja era de usar como vermífugo, né, para leitões, né? E se aplicava ou se dava aos leitões em jejum pela manhã, e parece que houve resultados, mas não tinha nenhuma intenção, não tinha nenhuma intenção comercial e outro uso, né, da soja naquela época. E para talvez colocar a data disso é importante, registros indicam de que a primeira plantação aconteceu em 1931, o que vem a ser exatamente 90 anos, né, agora. Eu acho que é muito interessante, que coincide com as comemorações, né? E essa plantação inicial ela foi feita na linha Abrantes, que certamente os ouvintes aí da região sabem onde se localiza, né? Que é hoje município de Ubiritama. Eu vou deixar a oportunidade para perguntas. Muito bem, ótimo relato. Agora nós vamos, pastor Arno Bessel, para o outro relato que faz referência à construção e à história da Igreja Luterana em Santa Rosa. Fique à vontade. Na verdade, eu vivi, sim, estudei na cidade de Santa Rosa, mas, na verdade, eu nasci e me criei, passei minha infância, boa parte da minha juventude, na linha 7 de Setembro Sul, né? Onde, inicialmente, aliás, o pastor Lenbauer, que incentivou o cultivo da soja, também era pastor ali há anos anteriores, né, da minha vida. E eu pertencia a uma congregação ali, a Comunidade Evangélica Luterana Cristo, de linha 7 de Setembro, e tive como professor primário o professor Siegfried Krebs, que, aliás, continua em vida e mora aí em Santa Rosa. Ele participou bastante na minha educação escolar e também na parte da igreja. Ele incentivava bastante, né, especialmente os jovens, para que eles tivessem alguma ocupação local, né? Isso foi lá na década de 70, da década de 60, começo da década de 70. E uma das coisas que ele incentivava muito era a reunião de jovens, né? Jovens se encontravam para estudo bíblico. Isso a Igreja Luterana ela enfatiza bastante isso, né? O estudo da Palavra de Deus, o estudo da Bíblia, e também para terem alguma diversão nessa dia. E parte dessa diversão consistia também em se juntarem os jovens para algum esporte, que era muito pouco na época, mas especialmente também para o que nós chamávamos de teatro, né? Não é um teatro profissional, mas era, na verdade, encenações que se faziam. E o professor Krebs, ele nos forneceu peças, né, algumas das peças, e a gente ensaiava, né, de uma forma muito, muito precária, mas o fazia, e outras coisas a gente mesmo inventava com base, muitas vezes, das falas das pessoas dos locais, dos assuntos que eles conversavam. E então a gente ensaiava essas esquetes e essas peças, e aí então as apresentava. E era ao ar livre, a gente não tinha nenhum local fechado, não tinha tecnologia nenhuma, era a base do lampião a gás, e antes disso, lampião a querosene.
e a gente mesmo construía o palco, enfim, não tinha sistema de som, era tudo na base, né, da voz mesmo. Mas reuniam-se muitas pessoas, né? Era a única coisa, na verdade, disponível nos interiores naquela época, né? Embora não ser distante da cidade, mas não tinha opções, né, de diversão. Então, reuniam-se muitas pessoas e a gente apresentava isso e as pessoas gostavam muito. Então, isso ficou muito marcado, né, na memória. Eu participava disso junto com outros jovens, né? E era o que os jovens tinham na época, né? Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, de que a igreja, como tal, sim, ela tem a função espiritual, em primeiro plano, né, de edificar as pessoas na sua fé cristã, mas também tem uma função social e comunitária. E eu tive o privilégio de participar dessas atividades que também eram comunitárias, eram também de diversão, e assim por diante. Isso, como eu disse, me marcou bastante e acho que tem lembranças até hoje. E eu creio que é importante os jovens de hoje, de vez em quando, voltarem um pouquinho, né, a sua atenção ao passado e de verificar como é que era a vida na época. Nós não tínhamos luz elétrica, não tinha nem um rádio a pilha, não tinha automóveis, era deslocamento a pé ou então, se muito, uma bicicleta. Mas a gente tinha uma vida feliz, né, que era baseada na amizade, né, na relação de um com o outro e na diversão muito simples, mas sadia, e que também levava a sua contribuição à comunidade social. Pastor Arno Bessel, aproveitando aí, explorando o seu conhecimento, lhe ouvindo, a gente quer levantar uma questão, até para deixar grifado nesse documento histórico. Primeiro, em Santa Rosa, chegou a igreja, e a igreja é quem trouxe a educação, correto? Exatamente. Tanto é que, junto às congregações, às comunidades nos interiores, junto à igreja, ao templo propriamente, era muito comum encontrar-se uma escola primária, que era, então, dirigida, né, pela própria comunidade. Isso na igreja luterana, nós conversamos com padres aqui, aliás, com professores, onde se utilizou o termo professor paroquial. Isso, exatamente, isso aí. Na abrangência da paróquia. Então, vamos deixar grifado, não é isso, pastor Arno Bessel? A igreja é que trouxe o ensino, a educação para Santa Rosa. E a gente acredita que na maior parte desse país, concorda? Sim, sim, a igreja sempre teve um papel muito importante na educação. Evidentemente, no poder público, né, tem essa responsabilidade, né? E mesmo nessas escolas, né, que foram introduzidas e mantidas pelas igrejas, isso não era feito, vamos dizer, independente, né, do poder público, né? O poder público sempre teve supervisão sobre isso, né? E as escolas sempre tiveram que prestar contas, né, do trabalho que elas realizavam. Muito bem. Para concluir, por curiosidade, pastor Arno Bessel, hoje é dia 2 de julho de 2021. O senhor está exatamente aonde? Eu estou numa cidade chamada Plymouth, que fica no sudoeste da Inglaterra, aproximadamente 400 quilômetros distantes da capital, Londres. Eu estou aqui já há 15 anos, juntamente com minha esposa, estou servindo como pastor de uma igreja aqui. Há 15 anos? Há 15 anos já aqui, sim. Muito bem. Muito obrigado, pastor Arno, por esse depoimento, tá bom? Eu que agradeço muito, foi uma grande satisfação poder participar e eu espero que, de alguma forma, minhas colocações possam contribuir para recordar ou ressurgir momentos históricos importantes. Obrigado. Certamente que contribuíram e muito. Pastor Arno Bessel, trazendo primeiro a história do seu avô, o Gustavo Bessel, que foi um dos primeiros, aliás, esteve no grupo de 4 primeiros plantadores de soja
da história de Santa Rosa.